eu nunca me vi de uma maneira que não fosse um menino negro. Isso estava colocado desde muito cedo, né? O que estava faltando para mim, na verdade, era essa minha conexão, a minha reconexão com a África, né? Porque diferente da maior parte dos afro-brasileiros, eu tinha um pai que veio de lá, eu tinha meus avós vivos que estavam lá, irmãos, primos, sobrinhos. Eu sabia que eram perto, mas, enfim, que não estava tão perto por conta do abandono paterno que eu sofri, mas que se eu fizesse um esforço, eu poderia conseguir reconectar essas pontas, sabe? E aí quando eu chego do outro lado, lá na Guiné-Bissau, por um momento, assim, quer dizer, as pessoas da minha família, principalmente, que sabiam quem eu era e sabiam da minha história, me acolheram bastante. Mas as pessoas, as crianças, como eu coloco na rua, não sabiam, né? Então elas me viam como um estrangeiro, uma pessoa que vem de um país de gente branca, né? Que no imaginário deles o Brasil é uma terra de gente branca. O racismo é uma forma de estruturar o mundo e é integral à constituição da sociedade brasileira, diz o físico e diplomata Ernesto Mané. No seu livro de estreia, ele registra como a discriminação racial o acompanhou em toda a sua trajetória e se entrelaça com a história de seu pai, nascido na Guiné-Bissau, e do próprio colonialismo que se impôs sobre o país e sobre todo o continente africano. O Ernesto, nascido em João Pessoa, tinha feito doutorado em física em Manchester, no Reino Unido, e um pós-doutorado em Vancouver, no Canadá, quando embarcou para Guiné-Bissau para conhecer o país e a família do pai, figura ausente em boa parte da sua vida. O diário que ele manteve na viagem, em 2010, deu origem a Antes do Início, que registra os esforços para conhecer seu passado familiar e reconstruir sua própria identidade. Pouco depois, o Ernesto foi bolsista do Programa de Ação Afirmativa para Afrodescendentes do Instituto Rio Branco e ingressou na carreira diplomática do Brasil. Hoje, ele trabalha na Embaixada do país em Buenos Aires. Na nossa conversa, o Ernesto falou sobre o que a escrita oferece para lidar com o terreno da memória, explica por que resolveu publicar seu diário 15 anos depois da viagem à Guiné-Bissau e conta o que descobriu sobre o pai, morto em 2014. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. Ernesto, seja muito bem-vindo ao Ilustríssima Conversa, é um prazer ter você aqui. Bom, o Antes do Início é um diário, né? E boa parte das anotações desse diário são da sua viagem à Guiné-Bissau no fim de 2010 e no começo de 2011. Para a gente começar, eu queria te pedir para explicar o que te levou até lá, né? Como tinha sido a sua vida até então. Eu sei que é muita coisa para resumir numa resposta curta, mas enfim, né? E por que você sentiu a necessidade de cruzar o Atlântico para conhecer a família do seu pai, o país do seu pai, né? Boa tarde, Eduardo. Mais uma vez agradeço aí o convite para participar do Ilustríssima. O livro Antes do Início, como você falou, ele parte aí desse diário de viagem que eu fiz em 2010 para conhecer a família do meu pai, né, meus avós, parentes que eu tenho lá na Guiné-Bissau. E eu tenho, assim, memória, né, da minha infância, quando meu pai ainda estava em casa, né, de que ele vinha desse país, da Guiné-Bissau, um país longínquo, que eu não sabia localizar no mapa, mas a gente sempre soube que a gente era filho de um africano. E a minha irmã, né, que somos os dois filhos que nasceram do casamento do meu pai com a minha mãe, somos frutos de um relacionamento interracial. A minha mãe é branca, meu pai é africano, e a gente se criou no Brasil, né? Uma parte em São Paulo, uma parte em João Pessoa, e os meus pais se separaram muito quando eu era muito pequeno, eu tinha 6 anos de idade, 6 para 7 anos, e eu perdi o contato com meu pai. Então, eu cresci sem essa figura paterna e ficou esse vazio dentro da casa, ficou essa ausência paterna, e eu fui crescendo. Quando eu cheguei mais ou menos na adolescência, essa vontade de conhecer o lado paterno da família, as minhas raízes na Guiné-Bissau foi ficando muito forte, né? Então eu acho que eu identifico assim esse desejo no início da minha adolescência, e aí eu só consegui os meios materiais e de tempo, de oportunidade para fazer essa viagem quando eu já estava no final do meu ciclo acadêmico, né? Depois que eu fiz minha graduação em física, fiz meu doutorado em física, eu já estava fazendo um pós-doutorado em física, e aí eu consegui fazer essa viagem nos meus 20 e poucos anos.
E antes de ir, antes de planejar a viagem, né, antes de colocar as coisas em marcha, o que que você esperava encontrar propriamente? Quais eram as suas expectativas? Enfim, né, qual era o seu desejo em empreender essa viagem? O meu desejo era de me reconectar com a minha família paterna, uma vez que, como eu falei, né, eu sou fruto de um relacionamento birracial, então eu cresci com o lado materno da minha família e, de uma certa forma, eu me sentia o diferente. E em João Pessoa também, os meus amigos na escola. Durante um tempo eu estudei em escolas de classe média, né, escolas particulares, e depois mesmo na escola pública federal, também com muitos alunos que também eram diferentes de mim, pessoas brancas. Então, essa minha vontade de querer me conectar com a família do meu pai tem totalmente assim uma conexão com essa minha identidade com a negritude, com o meu lado africano da família que eu estava buscando realmente fortalecer, né? E preencher essa lacuna e me completar como pessoa, como indivíduo. Uhum, perfeito. Bom, no lançamento do livro, né, você disse que nunca tinha escrito um diário antes e que o hábito de escrever todos os dias destravou muitas memórias da sua infância, né, muitas lembranças da história da sua família. Eu queria te perguntar uma coisa que eu perguntei aqui há pouco tempo para Vera Iaconelli, né, que lançou um ensaio autobiográfico que tem muitos pontos de contato com o seu livro no fim das contas, né? O que a escrita pode e não pode oferecer para lidar com esse terreno da memória, né? Que balanço você faz dessa experiência de escrever o que acabou se transformando no antes do início? Quando eu estava escrevendo esse diário, eu entendi muito no início assim do processo da escrita que o que estava acontecendo ali era um processo catártico, era um processo subjetivo, e eu deixei isso registrado nas primeiras páginas do diário. Eu de fato não tinha o costume de escrever diários, não tinha o costume de fazer esses processos autorreflexivos. Quando eu estava fazendo essa viagem, eu vinha de um processo de uma separação, de um divórcio, né, que foi um processo difícil, né, na época, e eu estava também terminando minha tese de doutorado, e eu me lembro que eu passei sim por um processo de acompanhamento, de aconselhamento da própria universidade, né, de psicólogos da universidade, e ali foi a primeira vez na minha vida que eu passei ali por um processo terapêutico, mas era uma conversa não estruturada, mas que não envolvia a escrita, não envolvia fazer um diário, né? Então, isso foram algumas sessões, e, enfim, isso eu estou trazendo aqui de memória porque eu acho que isso é relevante, assim. E aí, depois que eu terminei o doutorado e fui para o Canadá, e aí do Canadá que eu fiz essa viagem para Guiné-Bissau, eu levei comigo um bloco, né, de notas com o objetivo de registrar o que estava acontecendo, né? E como eu tenho falado nessas várias entrevistas, o treinamento que eu tinha como físico experimental de laboratório era registrar o que eu estava vendo, tentando ser o mais objetivo possível. Mas eu também rapidamente entendi que todo o processo estava permeado por subjetividades, né? E aí, o que nos separa, né, do papel, o limite do que a gente pode pôr no papel, os filtros, né, que nos separam, eles ficam muito evidentes. Nem tudo que passa na nossa cabeça a gente consegue transmitir para o papel. Eu tentei deixar meu fluxo de consciência, né, passar para o papel. Tentei ser fiel às minhas memórias e mais fiel ainda ao que eu estava observando, mas sempre com essa compreensão de que isso era um ponto de vista subjetivo, né? E eu fiz essas reflexões também ao longo, né, do texto, sobre até essa pretensa ideia da existência de uma objetividade absoluta, né? Que na verdade não existe, né? O que existe são subjetividades, as somas das subjetividades, ou como você queira descrever. Então, é o meu ponto de vista, né? O que estava acontecendo ali. Evidente que a nossa memória ela é seletiva, né? Então, ali operou-se também um processo de filtros e de seleção do que eu queria, do que eu não queria falar, e sem falar do processo da própria edição do livro, que aí a gente pode conversar também, mas aí é mais um processo de depuração do texto, e que aí muitas coisas foram cortadas, muitas coisas foram reescritas,
principalmente com o objetivo de dar mais fluidez ao texto, né? Mas respondendo a tua pergunta, acho que isso fica como um mistério, né? Do que tá entre a nossa mente e o que realmente fica no papel depois, né? Uhum, com certeza. Bom, nessa muita gente escreve diários, né? Mas pouquíssimos acabam sendo publicados, né? Para serem abertos ao público, para serem lidos. Queria te pedir para falar um pouco, né, sobre o que te levou a transformar aquelas anotações, né, que ficaram tantos anos em uma caixa, em uma gaveta, nesse livro, né? Por que publicá-lo e por que publicá-lo agora? Eduardo, tem, acho que a confluência de basicamente 3 processos que eu vou tentar aqui resumir. Em 2019, eu tirei um ano sabático lá do Ministério das Relações Exteriores e fiquei como pesquisador visitante na Universidade de Princeton. E aí lá eu me aproximei do Brasil Lab, é um centro de estudos de brasilianistas, estudos sobre o Brasil, e frequentava os seminários e frequentava as reuniões. E lá eu conheci um jornalista, escritor, e estava estudando também, acho que fazendo doutorado em literatura, o Rodrigo Simon. E a gente conversando ali, ele se interessou pela minha história, por quem eu era, e aí ele propôs escrever uma esquina para a revista Piauí. E aí a gente foi conversando. Eu fiquei um ano em Princeton. Quando eu voltei para o Brasil em 2020, a gente já estava em plena pandemia. E aí, esse processo da Piauí foi andando e a esquina acabou sendo publicada. E, enfim, um texto curto, né, uma esquina, 2 colunas mais ou menos, onde o Rodrigo ele tenta ali resumir a minha vida em 2 colunas, assim, né? Então, ali naquele momento, eu percebi que eu queria ter um pouco mais o protagonismo na minha própria narrativa, sabe? E eu tinha já um texto. Eu tinha esse diário de viagem que estava escrito, que estava guardado. Então, de uma certa maneira, eu fiquei um pouco assim, puxa, por mais legal que tenha sido a produção dessa esquina e dar uma visibilidade, mas por que não eu mesmo contar essa história com mais detalhe e com o material que eu já tenho, né? Então, acho que isso foi um primeiro fator. E aí, um segundo fator tem muito a ver com a pandemia em si, que foi um momento terrível na nossa história recente, principalmente no Brasil. E, de novo, como eu tenho falado em outras entrevistas, eu senti bem de perto a morte, né? Então, com a possibilidade de que a gente pudesse morrer ali, uma doença desconhecida, eu achei que eu precisava tirar da gaveta aquele diário e torná-lo público, sabe? Eu tive uma necessidade muito forte de fazer andar esse processo com agilidade. E, por fim, eu acho que um outro sentido assim que eu tenho foi de escrever esse livro, com base nesse diário, é que desde a própria viagem, a intenção que eu tive de comprar um bloco de notas e levar comigo e de me empenhar em escrever isso todos os dias, né? A casa dos meus avós e até a casa da minha irmã lá na Guiné-Bissau, muitas vezes ficava sem energia elétrica, o gerador falhava. Então eu tive uma disciplina, um compromisso de escrever, mesmo que à luz de velas, todos os dias, né, durante quase um mês. Eu sabia que eu estava deixando algo documentado que depois ia ser transformado em algo que eu ia querer tornar público. Eu só não estava ainda, acho que, maduro o suficiente para fazer isso naquele momento. Depois que eu me tornei diplomata, depois que eu ganhei uma estabilidade na minha vida, depois que eu me tornei pai, enfim, depois que meu pai faleceu, foram também momentos também na minha vida pessoal que me permitiram dar esse salto, né? No escuro e tomar coragem de fazer isso. E o tempo que levou, né, de 2020, né, até 2025, o lançamento do livro, aí foi todo um processo meio que próprio, né, de quando você tenta publicar um livro no Brasil, de tentar identificar uma editora, de começar todo o processo. Então, foi um processo que teve que tomar o seu próprio tempo, né, para acontecer. Claro, com certeza. Ernesto, você expõe, não é, passagens bastante íntimas da sua vida, mas também dos seus familiares, né, tanto aqui do Brasil quanto da África. Eu fiquei curioso, né, lendo o livro, que saiu há algumas semanas já. Você sabe se
esses seus familiares leram o livro? Você escutou reações, né? Como tem sido isso? E como que você lida com essa responsabilidade de expor questões da vida de outras pessoas, né? Foi uma preocupação? Como que você pensou essa questão? Claro, foi uma preocupação, inclusive essa preocupação ela começou também durante o próprio processo de escrita, né, do diário, quando eu estava viajando. Eu deixo isso também em muitos momentos registrado. Eu tirei muitas fotos, né, durante a viagem e eu tomei uma decisão também de não publicar essas fotos, justamente para não ter uma hiperexposição das pessoas, até porque muitas delas deixaram bem evidente para mim que elas não estavam muito confortáveis com serem fotografadas e eventualmente mostradas assim sem a sua devida autorização, né? Então, isso foi uma negociação que aconteceu durante todo o processo da viagem e que eu aprendi bastante, né? E eu faço reflexões a respeito disso. O que que eu estava fazendo era quase que um processo antropofágico, né? De tentar ali me apropriar daquelas múltiplas subjetividades para integrar isso à minha própria subjetividade, meu próprio sentimento de identidade, né? Então, esse processo, ele começou desde muito lá atrás. Eu acredito que as histórias familiares, elas têm muitos padrões que se repetem, e até para eu poder também me entender no mundo e saber por que que eu tenho certos comportamentos, eu precisava fazer essa busca e identificar onde que na minha história familiar certos padrões estavam acontecendo, né? Então, ali, na verdade, quando eu estava falando da história dos meus familiares, eu também estava falando da minha própria história, de como que essa história estava integrada também com uma história mais ampla, coletiva, né, até diaspórica, né, como eu coloquei. Já recentemente, com a publicação do livro, eu tenho recebido um retorno, né, de algumas pessoas. Em geral, os retornos têm sido positivos. Os meus familiares da Guiné-Bissau, muitos deles moram em Portugal, e o livro está começando a chegar lá também agora. E eu espero que muito em breve eles também tenham acesso ao livro, né, e eles possam ler, e eles possam apreciar. De certa forma, eles estão muito contentes, né? Porque eles sabem também que um dos sentidos do livro era tentar preservar um pouco a história da família e de dar alguma dignidade também a uma família de um país que foi vítima, né, de um processo colonial muito cruel durante 4 séculos e que deixou marcas profundas nesse país e nas histórias das pessoas, né? Então, acho que registrar isso e com o grau de honestidade que eu me propus a fazer também é uma forma de honrar a história desses meus familiares, sabe? Do lado do Brasil, eu tenho uma irmã, como eu falei, né, de parte de pai e mãe, que leu e a gente já conversou a respeito. Ela me deu um retorno muito positivo sobre o livro e ela era uma das pessoas que eu estava mais preocupado, na verdade, né? Se ela fosse aprovar o livro ou não, né? É claro que ela também me disse que tem algumas coisas que ela vai querer conversar comigo pessoalmente quando a gente tiver a oportunidade, mas ela também está muito feliz e muito orgulhosa de que o livro foi publicado e que a gente tem agora, digamos, uma memória que está mais ou menos estabelecida, né? E eu aguardo ainda, né? Tudo muito recente. O livro foi publicado há mais ou menos um mês e meio. Então, eu ainda estou recebendo retorno de amigos, de familiares, de colegas de trabalho, de pessoas desconhecidas. Então, tá vindo tudo junto ao mesmo tempo e tá sendo interessante fazer essa reflexão. Ler as resenhas na imprensa, nos meios literários, é tudo uma grande novidade para mim, Eduardo. Uhum, posso imaginar. Bom, Ernesto, o livro não é sobre o seu pai, só sobre o seu pai, né? Mas o seu pai, de alguma maneira, ele é onipresente na obra, né? Você vai a Guiné-Bissau para conhecer a história dele, para descobrir quem ele é, né? E todo mundo fala dele o tempo todo, né? Nos seus diários. Geralmente das piores formas possíveis, né? Para os seus parentes de lá, ele é um grande filha da puta, como você escreve, né? Essa é meio a síntese que aparece lá no meio do livro. Ele lutou ao lado dos portugueses na Guerra da Independência, abandonou mulheres e filhos, né? Nunca se importou com os próprios pais. É essa figura que emerge desses relatos.
E é interessante, né? Porque ao longo do livro você vai tornando essa figura muito mais complexa, muito mais densa, né? Você não se propõe a justificar as ações dele, mas tenta entender as razões do seu pai em meio às circunstâncias de vida que ele teve que enfrentar e tudo mais. Então eu queria te pedir para falar um pouco sobre ele, né? Te perguntar o que você aprendeu sobre o seu pai na viagem, nos poucos anos depois, né, até a morte dele. Meu pai é uma pessoa muito complexa e muito enigmática, como aparece no livro. Quando meu pai faleceu, a minha irmã, ela falou algo que foi muito interessante, porque meu pai, ele é uma pessoa ao mesmo tempo muito amável, fazia amizade muito fácil com as pessoas, e aí no velório as pessoas se aproximavam e falavam coisas legais dele e tudo, pessoas que conheceram ele há décadas, há anos, que ele ficou no Brasil, e falava de uma pessoa que a gente não conhecia, né? Era um grande mistério essas pessoas que falavam bem do nosso pai, um pai que abandonou a gente, né? Então, isso sempre me intrigou muito com relação a ele, né? Meu pai, ele chegou no Brasil com uns 25, 26 anos, mais ou menos, com uma bolsa do governo brasileiro, uma bolsa do Itamaraty de graduação para fazer o curso de economia. Ele foi para João Pessoa, Paraíba, e lá conheceu minha mãe. E de lá ele pediu transferência para USP. Nesse tempo casou com a minha mãe, que já tinha 2 filhos. E aí foi todo mundo lá para São Paulo, né? Quer dizer, aí para São Paulo. E minha irmã e eu, a gente foi gerado aí em São Paulo, mas a gente não nasceu aí porque minha mãe não queria que a gente fosse paulistano. Daí ela foi dar à luz em João Pessoa e com poucos dias de nascido a gente voltou para São Paulo, né? E meu pai, ele sofreu aí na universidade uma perseguição, né, de um professor. Isso está relatado no livro, né? Ele foi vítima aí de um racismo na academia muito, muito pesado, né, que fez com que ele tivesse perdido, né, a bolsa dele de estudos na FEA, na USP, em economia. Ele estava já fazendo o mestrado dele e foi desligado desse mestrado. Meu pai era uma pessoa muito briosa também, muito capaz. E isso foi devastador para ele, porque ele estava num país estrangeiro, em plena ditadura militar, né, sofrendo um racismo dentro da academia, de um professor que era um figurão na época, e ele não podia fazer nada contra isso, né? E lembrando que ele vinha de um país que foi, digamos ali também, colonizado por Portugal durante 4 séculos e também em umas condições muito difíceis. Vinha de uma família também muito simples. E então ele sai de um país onde estava marcado pelo colonialismo, chega num país marcado pelo racismo, e esse projeto dele de se qualificar no Brasil para eventualmente integrar os altos quadros da administração da Guiné-Bissau foi frustrado, né? E meu pai entrou em depressão, meu pai desenvolveu uma úlcera, e o casamento com a minha mãe, ele foi se desfazendo, né? Isso que eu também coloco no livro, né? Com algum grau de detalhe. E ele some da nossa vida. Ainda que a gente estivesse morando na mesma cidade, né? A gente voltou para João Pessoa, mas a gente não via nosso pai. E essa coisa do meu pai estar presente no livro é porque ele também estava presente na minha vida, ainda que não fisicamente, porque em casa nunca me deixava esquecer que eu tinha sido abandonado pelo meu pai, que eu era igual a meu pai fisicamente, igual a meu pai em personalidade, nos trejeitos, o mesmo nome dele. Então eu era uma pessoa que estava ali para lembrar que meu pai passou pela família e ao mesmo tempo eu era lembrado que eu era igual a essa pessoa, né? E sempre numa conotação muito, muito negativa, né? Isso foi algo muito danoso para mim, para minha formação como indivíduo, sabe? De estar sendo sempre comparado com a pessoa que não foi legal com a nossa família, né? E então, quando eu fiz essa viagem, eu queria entender melhor essa pessoa, porque eu realmente acreditava que eu ia, de alguma maneira, até me entender melhor e tentar buscar o que tinha de humano nele, porque eu também estava querendo buscar a minha humanidade, né?
queria saber quem era aquela pessoa, e acabei descobrindo que meu pai tinha muito do meu avô, então eu tive que descer mais um nível. E durante, né, essa viagem eu conversei com meu avô e conversei com as pessoas sobre meu avô e sobre a minha avó. E eu entendi também que a história familiar também foi muito difícil, né, para minha avó. E a relação entre meu pai e meu avô não era fácil. Então, eu passei a compreender melhor, assim, esse homem, né? E com muito orgulho, assim, eu coloco isso no diário, que eu passei a entender ele de uma maneira que ele jamais pudesse imaginar que eu fosse capaz de entender. Porque eu acho que ele não passava pela cabeça dele que eu ia querer fazer essa viagem, que eu ia conseguir ir até a Guiné-Bissau, que eu ia, assim, sabe, porque os meus próprios, chegar lá e conhecer todo mundo da família e cavar essa história. Eu acho que ele nunca imaginou que eu fosse fazer isso. Então eu passei a acessá-lo de uma maneira que ele não imaginava, né? E é engraçado também, Eduardo, porque esse diário ele ficou na casa do meu pai durante um tempo. Teve uma época que eu deixei alguns livros, algumas coisas minhas na casa dele, numa caixa, e eu comentei com ele que, é, olha, quando fui lá para Guiné-Bissau, eu escrevi um diário, tá aí nessa caixa, né? E eu tenho elementos para acreditar que ele leu o diário, mas ele nunca tocou no assunto comigo. E eu nunca tive a oportunidade de realmente conversar com ele assim com muita profundidade sobre essa viagem, né? E aí, infelizmente, quer dizer, ele faleceu muito cedo, precocemente, com 60 anos de idade, e aí eu não consegui ter essa conversa com ele, mas eu tenho a impressão de que ele leu o diário. E esse diário, a única pessoa que, se tivesse uma única pessoa que fosse lê-lo, eu queria que tivesse sido ele. Era para mim um acerto de contas com ele também. É, ele tendo lido, mas não tendo me confirmado que leu, me dá um certo alento também. Claro. Bom, Ernesto, o Calaf Palanga, né, escreveu um belíssimo texto de orelha para o seu livro, né? Ele diz em um trecho que, para além das desilusões familiares, o seu livro reflete um desencanto coletivo com os rumos dos países africanos pós-independência, né? Eu estou adaptando aqui, mas essa é a ideia. E a história do seu pai é excelente como gancho, né, para eu te pedir para pensar um pouco sobre isso, né? As maneiras que você vê, né, em que a sua história, a história da sua família se conectam com uma lógica de funcionamento do mundo marcada pelo colonialismo, pelo neocolonialismo, pelo racismo, né? Como isso, de alguma maneira, é o pano de fundo, às vezes vem ao primeiro plano na obra, mas que percorre, né, todas as suas reflexões no livro. Com certeza que meu pai, quando foi para o Brasil, ele foi com uma bolsa do Itamaraty, justamente no momento em que o governo brasileiro estava empreendendo uma política de aproximação com o continente africano, né? Então havia um contexto geopolítico maior. A gente está aqui falando da época da Guerra Fria, os movimentos de independência dos países de colonização portuguesa, eles aconteceram na última onda, né, da descolonização, né? Teve a primeira onda nos anos 60 e depois, né, nos anos 70. Então, meu pai, ele vai para o Brasil na esteira desse processo, e era um processo muito contestado, né, porque havia movimentos de libertação nacional de cunho marxista, comunista. Você sabe que o Che Guevara esteve na Guiné-Bissau, e isso tudo é um capítulo à parte, porque à medida que eu vou me aprofundando na história do país, assim, eu vou vendo como que é fascinante, assim, né? A Guiné-Bissau foi conhecida como a Vietnã da África, né? Processo muito renhido de luta pela independência. E então, quando meu pai ele vai para o Brasil, ele vai num movimento, num gesto do próprio governo brasileiro de atração dessas pessoas que poderiam eventualmente voltar para Guiné-Bissau e compor os quadros da administração pública do país. E de fato, vários dos colegas do meu pai, daquela geração, voltaram e se tornaram ministros, se tornaram diplomatas, se tornaram políticos, pessoas que estavam como altos dirigentes do país. E isso para o meu pai foi frustrado, e foi frustrado por duas razões. A primeira eu já tinha mencionado, que foi
todo o processo de perseguição que ele sofreu na USP, né, pelo racismo que ele sofreu, e que ele não conseguiu completar o mestrado dele em economia, mas também porque o quadro político da Guiné-Bissau era muito complexo, né, continua sendo, né. O meu pai, ele se tornou um desafeto do Bernardo Mino Vieira, na época, e assim, várias das pessoas na geração do meu pai, elas foram assassinadas, né, durante esse período. Então, o meu pai, quando saiu da Guiné-Bissau, saiu como quase que um exílio, né, porque se voltasse, ele seria morto, né. Meu pai chegou a ser preso, e aí foi por gestões do meu avô que ele conseguiu ser solto, e ele aproveitou essa oportunidade da bolsa, né, do Itamaraty para poder salvar a própria pele. Então, o Nino Vieira só veio falecer quase 30 anos depois. Então, meu pai se viu impossibilitado de fazer esse retorno, né, à Guiné-Bissau, e acabou se radicando no Brasil. Então, você veja que o processo político interno do país ele foi uma condicionante, né, para muitos, né, exilados, muitos guineenses. Alguns colegas do meu pai voltaram e fizeram parte do governo. Meu pai nunca quis fazer parte do governo com o qual ele não concordava, né? Vários desses amigos do meu pai, eles tentaram convencê-lo de voltar e que a situação política do país estava mais estabilizada e de que aquilo ali era um bom momento para ele voltar. Fato é que ele decidiu ficar no Brasil, né? E a Guiné-Bissau, enfim, depois se separou do Cabo Verde, né? Logo depois do processo de independência, Cabo Verde seguiu um caminho, né? Um país que está institucionalmente bastante consolidado, né? E a Guiné-Bissau segue buscando o seu caminho, digamos assim, né? De consolidação aí da sua governança, né? E hoje eu tenho uma visão assim muito mais política, né? De todo esse processo, até pelo meu trabalho como diplomata, que isso me permite, né? Ter essa visão, contextualizar isso historicamente, né? A relação dos países africanos com as suas ex-metrópoles é uma relação muito complicada, muito complexa. A gente ainda não pode falar que houve um processo completo de descolonização desses países. E mais uma vez, a gente volta a bola para o Brasil, né? Qual o papel que o Brasil pode ter, né, no relacionamento com os países africanos, sobretudo os países africanos de língua portuguesa, né? Que eu acho que são países com os quais a gente tem uma relação mais profunda, né, uma relação histórica. A gente tem uma política externa voltada para esses países. Talvez seja uma forma de contribuir, né, para o fortalecimento institucional, para continuar com o processo de capacitação, né, de formação de quadros para esses países. E é engraçado porque as histórias elas vão se repetindo, né? Porque eu estava no Canadá, estava na física fazendo minhas pesquisas e quando eu decido voltar para o Brasil para me tornar diplomata, eu recebo uma bolsa do governo brasileiro do Itamaraty. Então, duas vezes, né? Quer dizer, meu pai foi atraído para o Brasil com a bolsa do Itamaraty e eu também fui atraído para voltar para o Brasil com a bolsa do Itamaraty. Então, são esses paralelos, né, que eu tento chamar a atenção, né? E você pode colocar essas duas coisas dentro de um mesmo arcabouço, digamos assim, político e geopolítico, né? Porque como eu estava explicando no caso do meu pai, teve esse contexto da Guerra Fria e de aproximação do Brasil com esses países. A gente queria ser um polo de atuação no nosso entorno geográfico imediato, né? E, ao mesmo tempo, eu fui parte de um programa de ação afirmativa para pessoas negras, no momento em que o Brasil estava assumindo a sua responsabilidade histórica, digamos assim, com o seu passado vinculado à escravidão, né? O papel do Estado brasileiro, né? Enfim, na negligência, né, dos povos afrodescendentes e a criação então de políticas de ação afirmativa para reparar o que foi feito, né? Então essa história ela tem vários paralelos, elas vão se encontrando, né, no arco histórico que tem nada menos do que 500 anos, né? Com certeza. Ernesto, você registra uma coisa muito curiosa, né? No seu diário, que apesar da cor da sua pele, do seu fenótipo, você era visto como branco na Guiné-Bissau, né?
Isso chama muita atenção porque mostra como as classificações raciais são arbitrárias, são relacionais, são muito situadas histórica, geograficamente, né? Queria te pedir para falar mais sobre isso, né? Porque o que explica, né, você ser visto como branco lá, e qual foi sua reação a quando isso aconteceu? Eu fiquei bastante perplexo com isso. Como eu coloquei também no livro, as pessoas que me chamavam de branco eram as crianças do país, né? E elas me identificavam como uma pessoa que era de fora, um estrangeiro, um forasteiro. Então, como você bem colocou, a branquitude, né, ela, assim como a negritude, são construções sociais, são construções relacionais, né, e que guardam sim uma relação com o fenótipo, mas elas também têm outros elementos, né. No Brasil, isso para mim nunca foi uma questão, né, no livro eu também comento, né, que, enfim, durante a minha infância eu sempre fui alvo do que se chama de racismo, enfim, suas várias vertentes, mas incluindo o racismo recreativo, né? Esses apelidos que a gente sabe como é que as crianças elas chamam as crianças negras na escola, na rua. Isso para mim, eu nunca me vi de uma maneira que não fosse um menino negro. Isso estava colocado desde muito cedo, né? O que estava faltando para mim, na verdade, era essa minha conexão, a minha reconexão com a África, né? Porque diferente da maior parte dos afro-brasileiros, eu tinha um pai que veio de lá, eu tinha meus avós vivos que estavam lá, irmãos, primos, sobrinhos. Eu sabia que eram perto, mas, enfim, que não estava tão perto por conta do abandono paterno que eu sofri, mas que se eu fizesse um esforço, eu poderia conseguir reconectar essas pontas, sabe? E aí quando eu chego do outro lado, lá na Guiné-Bissau, por um momento, assim, quer dizer, as pessoas da minha família, principalmente, que sabiam quem eu era e sabiam da minha história, me acolheram bastante, me reconheceram como um igual, como um africano, como um balanta, que é a etnia do meu avô e do meu pai, e como é uma sociedade patrilinear, esse reconhecimento ele foi automático, né? Então eu era visto como um guineense pelos meus familiares. Mas as pessoas, as crianças, como eu coloco na rua, não sabiam, né? Então elas me viam como um estrangeiro que estava, enfim, vestido de um jeito diferente. Eu não falo, né, a língua local. Português é uma língua falada na Guiné-Bissau, mas na rua as pessoas falam crioulo, ou falam as suas próprias outras línguas. Então eu tava andando com a câmera fotográfica pendurada no pescoço, né? Tava andando como um gringo, né? Então, era muito fácil eu ser taxado de estrangeiro, de forasteiro, por quem não conhecia, assim, né? A minha história e de onde é que eu tava vindo. Então, como eu disse, né, a Guiné-Bissau foi um país de colonização muito recente, né? Agora que está fazendo 50 anos. E foi um processo muito brutal, muito violento, e onde o colonizador foi de fato expulso mesmo, sabe? Foi um processo muito difícil e do qual os guineenses são muito orgulhosos, mas isso também tornou o povo muito desconfiado. Eles são extremamente desconfiados. Chega alguém de fora, eles não se abrem tão facilmente, né? E eles sabem quem é de lá, porque é quem se criou lá, quem fala a língua, né? E aí chega eu ali com uma história que tem uma conexão com a história de lá, mas uma pessoa diferente, né? Então, eles associaram essa diferença a ser uma pessoa que vem de um país de gente branca, né? Que no imaginário deles o Brasil é uma terra de gente branca. E isso também eu faço esse apontamento no livro. Porque, enfim, a televisão brasileira que chega na Guiné-Bissau por meio dos canais, né, de TV, mostrava, não sei como é que tá agora, mas mostrava um Brasil eminentemente branco, né? Das novelas, dos programas de jornais e tal. A maioria dos integrantes, né, ali do elenco e das equipes de jornalismo eram pessoas brancas, né? Então, eles me associaram com os códigos do colonizador, do forasteiro, do branco, né? Então, a minha leitura, claro, eu levei anos para elaborar essa percepção. Na época, isso me deixou profundamente perplexo, né? E o que eu estava buscando ali, na verdade, era um acolhimento, era um pertencimento, né? Era pertencer a algum lugar, né? E esse pertencimento, ele se processou
no seio da família do meu pai, né? Ali sim eu me senti acolhido, me senti realmente parte do grupo dos Malantas Manés. Ernesto, você acabou de falar disso aqui, né? Como o racismo marcou profundamente a sua vida desde o começo, né? Não importa quão alta fosse a sua posição social, né? Não importa o país em que você morasse. Tem uma frase do livro que me chamou muito a atenção, queria ler aqui, né? Abre aspas. Ouvi inúmeras vezes que não pareço um físico, que não esperavam que eu falasse inglês tão bem. Não adianta raspar a cabeça e usar terno e gravata, sempre serei preto. Fecha aspas. Já que a gente está falando disso, né, eu queria te pedir para refletir um pouco sobre o racismo à brasileira, né, já que você viveu a experiência do racismo em tantos lugares do mundo. Existe algo definidor do racismo no Brasil, né, diferente do que você testemunhou em outros lugares, né, pensando no que acontece tanto no interior das famílias, nas instituições, né, nos espaços públicos? Enfim, tem um traço que define melhor o que é o racismo no Brasil? Ultimamente eu tenho pensado sobre o racismo como uma forma de estruturar o mundo. E o Brasil está inserido nesse mundo, né? A gente tem um passado escravocrata de 3 séculos, né, que marcou bastante a história do país e as relações sociais entre as pessoas, né? Isso torna o Brasil um país muito diferente, assim, dos outros países das Américas, por exemplo, que também receberam um fluxo muito expressivo, né, de africanos. Mas o Brasil foi o que recebeu quase a metade dos africanos durante o tráfico transatlântico, né? Então, isso torna o Brasil um país muito peculiar, muito particular, né? Além disso, a gente teve também um grande processo de miscigenação. Mesmo as pessoas fenotipicamente brancas no Brasil, em algum grau, em algum momento, vai ter alguma ascendência ou africana ou indígena, a menos que você seja um imigrante de primeiríssima geração, né? Então, eu acho que isso também nos define de uma maneira muito particular. Mas as relações sociais no Brasil, elas estão pautadas pela interseção, né, entre raça, classe, entre gênero também. Isso hierarquiza as pessoas na sociedade brasileira, né? Então não é à toa que você vê poucas pessoas ocupando essas posições de destaque, de maior prestígio social no Brasil, seja no serviço público, seja na iniciativa privada, né? O Brasil, a gente precisou ter que implementar políticas de ação afirmativa para tentar dar uma acelerada nesse processo de inclusão, de integração, mas a gente ainda está muito aquém do que precisa, né? E um indicativo de que a gente está aquém é você olhar as estatísticas, né, de acesso à educação, à saúde, saúde mental, enfim, da população negra no Brasil e comparar com as pessoas não negras, né? É uma coisa absurda. A gente está ainda engatinhando, né, no processo de considerar todos os brasileiros como iguais, de direitos, né, e de oportunidades. E são vieses inconscientes, né? Em muitas vezes, muitas ocasiões, isso opera de forma muito inconsciente. Mas enquanto essas coisas persistirem na sociedade brasileira, a gente vai ter ainda, isso vai se expressar nessas estatísticas que são tão desfavoráveis para a população negra. Tentando te responder assim, isso é sistemático, né? É integral à constituição da nossa sociedade. Não dá para você falar do Brasil sem levar em consideração esses efeitos, né, do racismo, né, e da discriminação e da dificuldade, né, de acesso e oportunidades. Sem falar aqui também do genocídio da população negra, né, da morte dos nossos jovens, né, pelas forças de segurança do próprio Estado brasileiro, né, que isso é uma coisa lamentável, né, e eu mesmo, Eduardo, assim, a depender do lugar que eu esteja no Brasil, todos nós sabemos disso. Se eu estiver no lugar errado e na hora errada, eu provavelmente posso ser vítima aí de um ato de violência por agentes do Estado, do próprio Estado, o qual eu represento, né? E isso para mim é uma coisa assustadora, assustadora, né? Se eu não tiver de terno e gravata, por exemplo, né? Se eu tiver de bermuda e chinelo, sem estar com os meus documentos, para ir comprar, sei lá, uma cerveja na esquina, assim. Isso pode ser algo muito, muito difícil, né? E o que está em jogo aqui é a minha vida, basicamente, né? É a vida das pessoas negras, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão profunda mesmo, sabe? Sobre
onde que a gente quer chegar como sociedade, porque a gente estava falando de um país que tem mais de sua metade da sua população que tem essa descendência africana e que tem um fenótipo com traços, né, de pessoas negras ou indígenas, né? Então, a gente não pode viver num país em que essa parcela da população é tratada como um cidadão de segunda classe. Perfeito. Bom, Ernesto, para a gente terminar, né, você escreve em uma das últimas páginas do livro que a viagem à Guiné-Bissau, abre aspas, foi uma busca pessoal por estabelecer conexões entre os fragmentos e descontinuidades da minha vida e reconstruir minha própria identidade. Você já falou muito sobre isso aqui, né, mas eu queria te pedir para sintetizar como você definiria essa identidade que você reconstruiu depois dessa viagem. Bom, em uma palavra, eu sou um afro-brasileiro. Assim como mais da metade da população também é afro-brasileira, só que eu sou um afro-brasileiro de primeira geração e que tive a felicidade, tive a sorte de poder me reconectar com as minhas raízes africanas, Eduardo. Perfeito. Então, para recapitular, o Ernesto Mané é autor de Antes do Início, que acabou de ser publicado pela Tinta da China Brasil. Ernesto, foi um prazer conversar com você. Queria agradecer muito a sua participação aqui. Muito obrigado, Eduardo. Foi um prazer e fico às ordens. Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Se você tiver algum comentário, crítica ou sugestão, não deixe de me escrever. Pode ser pelas redes sociais ou pelo meu e-mail, eduardo.sombini@grupofolha.com.br. A gente se vê daqui a 2 semanas. Até lá! Mude a vida dos seus colaboradores com a EJA do SESI São Paulo. Cursos gratuitos do Ensino Fundamental 2 ao Médio e certificação profissional do Senai. Aulas 80% à distância e 20% presenciais. Acesse sesesp.org.br/educação.